projeto muito importante, um projeto das nossas vidas, chamado Projeto QG7, que é um projeto evangelístico, um projeto totalmente externo, totalmente de externas, totalmente de ruas e lugares externos. A gente vai estar falando um pouco sobre esse trabalho. Com você, Felipe. A paz do Senhor a todos, boa noite. E vamos terminar, né, aquela nossa conversa bem formal, informal, entre amigos, buscando mais intimidade para com Deus e alinharmos, né, os nossos caminhos com o caminho que Deus quer que sigamos. Amém. Então vamos lá. A gente tinha conversado bastante, né, sobre a minha situação de vida, o que a gente quer fazer, o que eu pretendo fazer, mas a gente não chegou aos finalmente, né, que era a parte ministerial, né, a qual a gente sempre foi vocacionado, mas a gente sempre correu. O resultado, né, disso aí tudo que veio, né? Isso. Que veio como consequência. A gente, muitas das vezes, a gente segue caminhos a qual o homem quer, né, a nossa personalidade individual, né, o nosso ego deseja seguir. Mas é como eu falei na última vez, né, muitas das vezes, o talento, né, ele é aperfeiçoado, mas o dom não. O dom, ele trabalha em equilíbrio. E quando a gente usa o nosso talento para o meio secular, muitas das vezes tem sucesso, porque é algo aprimorado. E quando a gente utiliza o nosso dom para o meio secular, a gente é cobrado por ele. Muita coisa. E é aquilo que eu sempre vou falar e deixo aqui mais uma vez registrado. A cobrança vem a passos curtos, mas quando vem, ela vem confrontando, né, a nossa fé e a nossa vontade. E quando chegou no ano de 2022, foi um ano bem importante assim para mim, porque eu já vinha de uma trajetória, né, de estudos, eu vinha correndo atrás, aprovação em 2019, aí por conta de um trabalho que eu fiquei 7 meses fora, eu perdi ele, não consegui fazer o restante das etapas, não tinha nem o que fazer. Aí chegou 2020, pandemia, a pior coisa que podia ter acontecido no planeta, mas para alguns foi vitória, foi o momento que eu consegui minha casa própria, consegui meu carro. Glória a Deus. A gente conquista, né, bens materiais. Em 2021, estudando naquela correria, foi o meu primeiro acidente de carro, eu sofri no dia 1º de agosto, e aí fiquei sem carro até fevereiro, pós-carnaval. Mas antes do carnaval, em janeiro, eu afastado ainda da presença, retornei, né, há pouco tempo. O pastor Felipe está aqui, a gente, criança, acompanhava os ministérios aí. Falar isso é complicado, né? O camarada que sempre viveu no evangelho, do nada se afastou. Não é um peso na consciência, mas eu acho que há permissão de Deus para todas as coisas. Quando a gente larga o instrumento, eu lembro que era tudo que eu queria era batera. Saí da batera, falei, não quero mais saber disso nem tão cedo. Igual toca teclado, né? A gente toca teclado um tempão, aí não quero mais e esquece. Mas não se esquece aquilo que a gente aprendeu um dia. A gente perde o costume, perde o hábito, mas a gente não esquece como é que monta um acorde. A gente não esquece uma rudimentação, a gente está duro, enferrujado. Assim é a palavra. Você pode estar 100 anos sem tocar nela, mas ainda assim, quando você encosta a mão na capa da Bíblia, você sente aquele temor e ferve o coração. E aí no ano passado, 2022, no início de janeiro, eu senti naquela vontade, né, de voltar ao evangelho. Já estava cansado daquele meu culto que eu fazia, né, mesmo afastado, a gente até conversou sobre isso. Porque a gente sente falta, né, da parte congregacional, a parte irmãos, física. Comunhão. Muita gente tem a audácia de dizer que eu sou igreja, então eu sou o templo do Espírito Santo, mas a pessoa esquece que ela é membro é uma parte do corpo. Então, Sim. Se a pessoa é um membro fora do corpo, ele não funciona. E a verdade é que a igreja é família, né? Já começa aí, muitas das vezes. Família é projeto de Deus. Muitas das vezes a gente não tem a família em casa, mas chega dentro da casa de Deus, dentro da própria casa de Deus nós temos a família, temos o aconchego de um lar. E eu cansado daquela rotina de ficar fazendo meu culto, né, em live, assistindo culto gravado, Isso pregação. foi uma febre na pandemia. Exatamente. Para muitos
e um caso especial foi o meu, né? Que eu conseguia ter ligação com as pregações, com os cultos online e tal. Mas eu sentia saudade daquela presença, sabe? Aquela coisa humana, né? O fator humano influencia bastante. Até porque no meu trabalho não parou. Mantive normalmente. Então aquele fator humano, presença com Deus, né? Não somente no seu lar, mas a presença de Deus ali entre os irmãos faltava. E minha esposa já visitava a tal casa de oração a qual a gente pertence, né? Somos membros hoje, que é a Igreja Apostólica, com o apóstolo Jurandir. Abraço, apóstolo Jurandir, queremos você aqui, hein? E eu visitando, e Deus sempre falando somente com a minha esposa, que é algo bem importante, porque eu falo, não fale comigo, fala com a minha esposa. Ela era o canal de recepção, ela recebia as mensagens. Exato, porque a minha esposa, né, ela não é de berço cristão, né, minha esposa é de berço espírita, de ambos os lados. E quando ela entrou na minha vida, né, em 2017, ela automaticamente abandonou os velhos hábitos e se declarou cristã. Ela aceitou a Jesus, se batizou, fez discipulado. E hoje ela se aprofunda, né? Faz jejum, oração, vai para Glória a Deus, é a evolução, né? Exatamente, a transformação, né? O velho homem morreu e eis que tudo se fez novo. E isso daí para mim foi muito importante. E aí ela sempre participando ali, né, diretamente das coisas da igreja. E eu sentindo aquela situação, né, aquela vontade também. E eu quieto, né, estava quieto, fiquei. Não sei fazer nada, não sei de nada. Nessa hora a gente esquece tudo. E aí, quando chegou dia 15 de janeiro, meu pai estava acamado. E aí teve toda aquela situação, né, de internação, tutela. E eu aflito, né, estudando, e aquela situação, né, é um parente nosso, é um ente querido. É claro, muito próximo. E aí no dia 29 de janeiro eu viajei para fazer um concurso público, a qual eram 60 questões e tinha que acertar 48, exatamente, para que houvesse a aprovação. Eu acertei 45. Caramba, que benção. Com todos os problemas. Foi benção porque eu cheguei perto, bati na trave, mas era necessário 48 para ter a redação corrigida. Caramba, perto. Mas eu falei, houve a permissão de Deus para que eu batesse aquela pontuação em meio à tribulação que eu estava vivendo com meu pai acamado, o hospital me ligando diariamente, me enviando mensagens. E eu acreditando na promessa de Deus, falando, seja feita a vontade de Deus primeiramente na vida do meu pai, pois não há uma folha que cai da árvore sem que haja permissão dele. Com certeza. E aí houve a prova no dia 30 se não me engano, 31 na segunda, primeiro, isso mesmo. E no dia 2 meu pai veio a falecer. Caramba. Entendeu? Sendo que foi o seguinte, a tia que criou a minha esposa, ela faleceu por volta de 12:00 para 1h. E meu pai faleceu de 00:30 para 1h da manhã, do mesmo dia. Entende? Isso daí mexeu muito comigo. Por quê? Como que duas pessoas, né, falecem no mesmo dia? Pessoas que se conheciam quando crianças, que meu pai conheceu a tia da minha esposa quando criança, Caramba. e se reencontraram quando eu e minha esposa casamos, né? Cresceram na mesma escola, no mesmo bairro, e ficaram anos sem se reencontrar. Ok, até aí beleza. E faleceram no mesmo dia. Nisso daí eu senti que era de Deus, porque aconteceu da família depositar, né, a confiança em mim e na minha esposa. Orem ao Deus de vocês para que haja luz na vida deles pós-morte. Aquela coisa, né, que todo católico, aquele pessoal católico, né, apostólico romano, ou simpatizante da fé, ou espírita pede, né, que ilumine os caminhos pós-morte. Aí eu falei assim, Deus ele sabe de todas as coisas. Se Deus ele permitiu que eles partissem sem aceitá-lo, ou sem que eles tivessem conhecimento, foi porque Deus quis. É verdade. Mas eles tendo conhecimento, eles não aceitaram por opção. Mas teve as oportunidades. E a família depositou essa fé, né, na gente e tal. E aí eu fui fazer um outro concurso. Sepultamos a tia da minha esposa na quinta-feira. Na sexta-feira foi o meu pai. E um grande amigo, né, o Farias, o Rafael Farias, ele comprou passagem de ônibus, fez tudo. Eu já tinha pago a inscrição desse concurso. E
fomos para São Paulo fazer o concurso. Era necessário 30, eu fiz 29. Caramba. Mais uma na trave. Aí foi o término, né? Eu falei, não quero mais. Não vou mais fazer nada, não quero mais fazer nada. E comecei a confiar mais em Deus, sabe? Na promessa. Porque não faz sentido você estudar e bater sempre na trave. Verdade, você vê como é isso. E Deus falando sempre pra minha esposa que ela seria a mãe de uma grande nação, que Deus a usaria, que Deus a honraria, que nenhum sacrifício que ela estava fazendo era em vão. Eu, ok, tudo bem. E aí chegou nos cultos, comecei a frequentar mais os cultos de terça-feira, de quinta, de domingo, as consagrações aos sábados. E Deus falando fortemente ao meu coração. Nessa situação, eu, no culto de quinta-feira, senti um grande temor, né, de chorar mesmo, aquela situação, né, por fora tem essa situação toda de seriedade, de postura, mas acho que quando a gente está sentindo, né, aquela situação, aquela presença, aquele acalentar, né, do Espírito Santo, a gente não tem o que fazer. Ou chora, ou chora. Quando chama atenção, ele chama e... Não tem como. E a primeira, o esboçar, né, do Espírito é o choro, é a lágrima, né? Existem as línguas, né, o saltar, as inúmeras manifestações, né, do Espírito Santo, mas o choro é bem claro na minha vida. É o emotivo, né, o choro clássico. Isso você já viu. O Espírito Santo, ele toca de várias formas. Eu creio que, independente de movimento, eu creio que as lágrimas, elas são mais tocantes aos olhos do Senhor do que qualquer tipo de movimento. Principalmente quando essa lágrima vem de arrependimento. Exatamente. Quando essa lágrima vem de contrição. Quando essa lágrima vem de o querer transformar. Quando vem aquele conceito que eu sempre vou rebater ali em Romanos 12, capítulo 2, que fala sobre não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos através do poder da sua mente. Essa transformação, eu creio que as lágrimas, elas se tornam ali não um remorso, mas sim a força do arrependimento que a pessoa tem diante da sua vida com Deus. Exato. E nisso foi um culto de quinta-feira, aí era uma campanha até, e as lágrimas, né, sobre o meu rosto, eu perguntei, né, eu falei, como é que faz pra se reconciliar? Aquela situação, né, que pra quem não queria, perguntando, né, apóstolo, você tem certeza disso? Eu lá sabia que eu não queria, eu queria mesmo, independente de qualquer coisa. Vai se levantar, mas eu quero e estamos aí para isso, né? E desse dia, né, dessa quinta-feira em diante, as coisas começaram, né, a agilizar, né, a andar na minha vida. Para quem não queria mais estudo, né, por conta do falecimento, por conta das batidas na trave, eu falei, não, vou voltar a estudar, vou voltar talvez à universidade, vou ver o que eu faço da minha vida. E aí bateu março, o tempo foi se passando, as coisas foram acontecendo, até que o Beto chegou na minha vida. Diga-se de passagem, a gente é amigo tem, que pode dizer, uns 10 anos? Um pouco por mais, aí. Um pouco mais. Um pouco mais, como ali o filme de 300, um pouco mais. E tava cada um para um lado, cada um com a sua vida corrida de um lado, eu de um lado, tendo a minha vida totalmente revirada por Deus para viver o propósito. Você também com a sua vida, com seus afazeres, afins e trabalhos, totalmente, uma coisa totalmente sem contraste uma com a outra. Foi como uma das últimas conversas que a gente teve, que a gente estava lá na rua conversando lá com o Biano, né? Fabiano. Aí a gente tava, mas eu sou todo quadrado mesmo. Eu falei, você tem o seu jeito quadrado, eu tenho o meu jeito quadrado. O seu quadrado é diferente do meu quadrado. Então, assim, são características totalmente diferentes, mas que na amizade, no propósito, independente do que aconteça, Deus juntou para fazer a obra. Deus une pessoas para cumprir propósitos. Exatamente. Se fosse para ele escolher a pessoa perfeita, acho que nós estaríamos aqui. Não, negativo. Né? Principalmente para fazer o que a gente faz, porque para nossa opinião, tanto eu quanto você, eu creio que a gente
não teria vontade se não fosse pela vontade de Deus, a gente não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, a gente se reencontrou, né, após um bom período de tempo. A última vez, se eu não me engano, que a gente tocou junto foi em 2011. Eu fui lá na Pastora, né? Foi por aí, foi Foi? 2011 a 2014 mais ou menos. Foi a última vez ali, né? Porque em 2012, no final do ano, eu viajei. Foi. Em 2013 eu fiquei fora, em 2014 eu não estava mais com Porque contato. oficialmente depois a gente só tocou junto ultimamente, né? Verdade. Porque junto mesmo, porque quando teve tava na Assembleia de Deus e teve lá os ministérios lá, eu toquei primeiro, depois vocês tocaram. Isso, a gente não tocou junto. Aí a gente não né? tocou junto, a gente tocou separado. Aí, nesses praticamente, né, 12 anos, a gente ficou nessa distância. E eu ali buscando, né, do meu jeito, né, buscando a Bíblia, informações, tentando me aprofundar um pouquinho mais no instrumento. Mas nunca me dediquei, né, 100%, entrar numa aula, numa situação aí, porque a gente é quebra galho, nós quebramos galho. Verdade. Acho A aula mesmo eu só fiz em 2013, Eu acho que eu que- peguei aula de verdade bonitinho com o professor. Acho que a obra de Deus é o seguinte, é uma opinião minha, lógico, né? Eu sei que posso estar errado e quero estar errado nisso. Mas o obreiro aprovado é aquele que limpa o chão, lava o banheiro, ele tira as cinzas do altar, é o que começa a oração, é que se necessário for ele sobe na bateria, que ele pega o violão, que ele pega o contrabaixo, que ele vai falar a palavra introdutória, que ele canta o louvor da harpa. E se necessário for, ele faz o apelo. É o obreiro que é trabalho para toda obra. Esse é o obreiro. Não entendi. O pastor Felipe percebeu que estão nos auxiliando aqui. E se possível, dá bênção ainda. Se possível. Isso é uma coisa importantíssima de ensinar, que eu vejo poucas igrejas ensinar os membros, os discipulandos ali, vamos dizer bem mais claro, Sim. a dar bênção, porque tudo pode acontecer. O pastor pode passar mal, quem tá ali pode ter acontecido imprevisto. Sim. Então, eu creio que pela autoridade dada pelos pastores, pela direção pastoral, eu creio que tem resguardo sim uma pessoa ir ali finalizar o culto por um imprevisto e dar a benção apostólica. Acho que ela não precisa ter um cargo Sim. no momento. Eu creio que no acaso da emergência, eu creio que isso possa ser aceito, mas enfim. E aí eu penso que a obra é desse jeito, é com ordem e decência, lógico. Se é pra fazer barulho, não faz, mas tem que saber o mínimo, pelo menos, né? Claro. Fazer o acompanhamento e tal, pelo menos ler uma cifra, uma tablatura, algo do tipo. Não precisa ser um mestre de música, né? Mas pelo menos um adorador, que adora em espírito e em verdade. Que a igreja ela não olhe com olhos de juízo, mas sim com olhos de adorador, né? Aquela que está escutando a primeira nota e ela já quer fazer, não o criticar, mas sim fazer o adorar. Adorar a Deus em princípio, entende? De fato. E eu penso dessa forma. Então tentando ali fazer o meu mínimo, né? Que para Deus, né, a gente tem que fazer o máximo possível, porque é para Ele o perfeito louvor, é para Ele a perfeita adoração. E eu tentando ali, porque eu sei que no instrumento não é meu negócio, entende? A gente consegue conversar, a gente consegue entrar na palavra, a gente consegue ter, né, os meios ali, né, de alternativa com o meio secular, mas a gente sabe que com a música a gente é só o alimento, né, é só o pratinho de só entrada. o alimento, né? É só o pratinho de entrada. Como a gente sempre explica ou tenta passar para a igreja, que o louvor é algo que vai preparar a igreja para receber a palavra. Exato. Então, antes de tudo, preparar o ambiente, levar a igreja à adoração, levar a igreja no seu coração receber a palavra do Senhor, que ela seja mel, que ela seja fiel. Sim. E aí entra a parte de que eu estava sendo um tangedor, né? Não gosto de usar o termo levita, porque nós não somos da tribo de Levi. Eu já digo assim, o judeu não sou da tribo de Levi e eu sou gordo não levita. Então, eu ali carregando a arca, junto do Keyson, né? Eu
falei com ele, Cleison, a gente está carregando a arca é algo muito pesado, meu amigo. A arca é um negócio muito sério, a arca que traz a presença, a gente que acalenta, né, o ambiente, a gente que prepara o ambiente. É literalmente o peso dos ombros. Você lembra como é que era para ser carregado? Sim, Moisés ele distribuiu, né, as carroças e os cavalos, os jumentos ali para outras tribos e não para a tribo de Levi propriamente, né, para que eles carregassem a Arca da Aliança nos ombros. Então a Arca da Aliança não era mais nada menos, e o mais importante, né, naquele tempo, que era a presença de Deus. Era algo primordial, né, que tinha a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos mandamentos, né, a tábua da aliança ali, do mandamento a qual Deus fez diretamente com Moisés, e o vaso de ouro, né, com o maná que veio, né, no deserto e tal. Existe, né, aquela situação que Davi, ele tentou, né, carregar com cavalos e tal. Que ocasionou a morte de Uzá, né? Isso. O monte de Bíblia é outra história, né? O camarada faltado na palavra é o mínimo pra gente poder não usa conteúdo, né? Não usa o coaching a seu favor. Não. E aí, o Kessler falou, rapaz, o negócio tá pesando, porque começa as 1000 condenações, né? Aquela situação de o violão arrebenta a corda, a guitarra não pega, o tripé, a qual você bota o pedestal do microfone ali, solta, tudo dá ruim, começa a dar problema. A bateria fura a pele, coisa que nunca aconteceu, porque você nem na bateria estava, e a pele rasga do nada. É algo diferente. É algo diferente. É uma coisa que assim, eu sempre observo muito que na maioria das congregações, para quem está ali de baixo só recebendo louvor, está ali no momento de louvor e adoração, eu creio que eles ali não têm, eles pode ser que eles admirem o fato, essa presença que a gente carrega, essa unção, porém o peso é algo completamente ninguém completamente enfadado aos ombros, porque é aquilo, todo mundo olha ali o pastor ali em cima, todo mundo olha o ministério de louvor lindo e maravilhoso ali em cima, mas ninguém sabe o preço que é para poder pagar para estar ali em cima. Sim. Que como o pastor acabou de suspirar, é tenso. Então, assim, eu fico observando em muitos lugares que as pessoas elas não estão preocupadas com o transformar da unção. Sim. Estão preocupadas com o que você carrega. Elas não estão preocupadas em pagar o preço para você ter o que você tem. Exato. Então, elas não querem pagar o preço para ter a unção. Elas não querem pagar o preço para se aproximar. Elas não querem pagar o preço para ter intimidade. Mas elas querem estar ali no momento em que tudo acontecer, que o Espírito Santo descer, em que Deus começou a falar, em que as vidas começam a ser transformadas. Mas o preço, ninguém quer pagar. Rapaz, você falou isso, me veio à tona Joel 2,28, né? Que todo mundo lê somente o 28, mas ninguém lê ali do 10 até o 27, que são as promessas que foram feitas para que o povo fizesse aquilo, para que os jovens profetizassem, os velhos profetizassem e tal. Ninguém lê isso, só que as bênçãos. Mas aí eu vou lá em Atos 2, que fala sobre a manifestação, né, do Espírito Santo, porque no Velho Testamento não acontecia isso, não tinha isso. Não. E aí em Atos 2 acontece. Mas aconteceu num momento tranquilo? Não. Os cristãos estavam sendo perseguidos, Jesus já tinha sido morto, ressuscitado, vindo novamente aos apóstolos e falar para eles, né, o ide novamente, para continuarem, né, a tarefa, a missão para a qual foi empregada. Mas aí, o momento ideal não é só você falar que quer buscar, eu quero a presença, eu quero sentir, eu quero ver aquele ministério tocando, não. É quando tudo está dando ruim, quando literalmente o couro está sendo tirado da sua pele, que você adora em espírito e verdade. Aí a gente lembra de Jó, verdadeiro adorador. Com certeza, se Jó estivesse ali no Novo Testamento, ele era um dos primeiros a ter o Espírito Santo, meu irmão. Porque em meia tribulação,
ele perseverou. Ele foi referência. O sacrifício da renúncia. Aí a gente vê que os apóstolos, né, eles viviam isso. O próprio apóstolo Paulo, né, ele, por mais que ele não tenha andado com Cristo, ele foi para o deserto por 3 anos e logo depois construtor de tenda, até que Barnabé chegasse até ele, chamasse para fazer o ID. Imagina essa cena, ele construindo tenda, Barnabé chegando, um momento de tribulação, 14 anos esperando o chamado oficial para as missões, e não aconteceu. Até que chegou o grande momento ali no 14º ano. E você receber, né, é muito fácil. Agora você buscar para que você possa transmitir, você ser um... Eu falei isso na última vez com o pastor Felipe, né, que possamos ser, acho que foi com ele, contigo também, com o Fabiano também, e com o apóstolo Jurandir eu falei isso. A gente tem que ser como fosse tubos de aço galvanizado, que mesmo furado, mesmo amassado, a gente continua transmitindo a unção. Porque a função de uma tubulação é transmitir, né, fazer a passagem de água, mas que sejamos a tubulação do céu para a terra e continuarmos transmitindo a unção que vem, mesmo rachado, mesmo trincado, mesmo com perfurações, mesmo com todos os problemas possíveis. A gente não perca a essência em buscar, em se santificar mais, em buscar na palavra, porque cantar bonito a gente aperfeiçoa, tocar bem a gente aperfeiçoa, mas você levar a palavra como fonte de alimento, como espada que corta o jugo, é complicado. É pedir para ser perseguido, e bendito é aquele que é perseguido pelo Evangelho. Como dizia Tessalonicenses lá, se não me engano, 5:18, diz: em tudo é graça. Tudo é graça. E o QG7 ele é um projeto das mãos de Deus que eu vejo hoje que está muito se perdendo a essência do avivamento entre os jovens, entre as pessoas, por questão de julgamento, por muitas vezes, quando entra alguém diferente, assim, vamos botar um padrão aí um padrão físico, padrão externo, de pessoa, vamos ser bem claro, uma pessoa tatuada, de roupas diferentes, ou uma pessoa que ela tem um hábito que trouxe de fora, e por muitas vezes a pessoa está ali só para assistir o culto. A pessoa passou, sentiu aquela unção, sentiu a presença ali pelo ambiente, só que muitas vezes a gente lida com religiosos. Sim. Então os religiosos vão olhar para essas pessoas e vão falar assim: esse aí não se encaixa nos nossos padrões. Muitas das vezes, o camarada que vai numa congregação, né, numa casa de oração, que tem tatuagem, que tem brinco, que tem piercing, inúmeras coisas, né, que tá usando um boot com um bermudão rasgado, com uma camisa larga e tal. Muitas das vezes esse cara é o cara que conhece o Evangelho, né? É o camarada que vai ser mais útil do que aqueles que estão ali de terno e gravata Eu dentro da igreja. Eu interpreto as tatuagens que eu fiz hoje como um movimento de carência para preenchimento de algo que eu sentia falta. Eu queria marcar o meu corpo com algo para que eu sentisse algo, né? Para que eu estivesse vivenciando algo diferente. Só que eu não vivenciei nada, né? Aquela carência. Então, passageiro, algo que... Isso, elas têm foi uma lacuna que continuou. Elas têm um significado presencial na minha vida, né? Que foram feitas em momentos da qual eu senti vontade, mas o fazer dela foi para que preenchesse um vazio que eu sentia. E hoje, eu no Evangelho, seguindo o que eu sigo, fazendo o que eu faço, a gente vai semanalmente, toda semana, é sagrado. Toda semana monte, toda semana, todo dia, meditar na palavra. É um período de intimidade, de comunhão que a gente tem por um compromisso pelo propósito de Deus. E já, indo finalmente, esse é um projeto que eu vejo também que, infelizmente, a juventude hoje cristã, ela está pouco baseada. Sim. Ela está com um alicerce fraco, ela está pendente a problemas psicológicos, a coisas que não é que não existiam, mas pela base estrutura espiritual que foi criada nos primórdios do Evangelho, houve uma diferença muito mais emocional dos tempos antigos para os nossos tempos de hoje.
Hoje o jovem ele transforma o seu transtorno psicológico em algo físico, vira sintoma literalmente. Então isso é coisa que a gente percebe que alguns momentos em que a juventude precisa alicerçar sua base, precisa fortalecer a sua estrutura, é um momento que a gente percebe que nós temos jovens frágeis. Sim. Nós temos jovens vulneráveis, nós temos jovens que nada se pode falar, que nada se pode dizer, que nada se pode conversar de forma mais firme e rígida, que há um entristecimento e há uma reclusão da sociedade e há uma rejeição, é falta de base e estrutura desde o seu primórdio. Ali quando a gente é levado a criança, ali não, eu não quero ir não, mas você vai na igreja e você vai, você cresce, você começa a entender o que Deus está fazendo na sua vida como forma de ensinamento. Então você começa a aprender não só o Deus amor, Sim. você começa a aprender o Deus justiça. E a juventude hoje ela está muito presa ao Deus amor, ao Deus só paz, ao Deus só gratidão, mas esquece que Deus é lei, que Deus é justiça, que Deus é fogo consumidor, Sim. que Deus é transformação. Então, muita dessa transformação espiritual e interna que o jovem precisa ter, ele acaba não tendo por falta de estrutura e base. Sim. Aí a gente entra na parte, né, do evangelismo, né, que antigamente existiam muitas as consagrações, as visitas nos lares, Claro, as orações nos lares, lares. hospitais. Não digo que não aconteça mais, mas com a frequência que era antigamente, que o pessoal brigava por carteirinha para entrar em presídios, em hospitais, ter, né, aquela carteira de até esqueci o nome exato que se dá, mas é uma autorização dada, né, pelo Estado, que você consegue, né, sendo filial a uma igreja séria, uma igreja responsável. Hospital do Câncer, enfim. Que aí você vai ali pregar o evangelho, você vai louvar, você vai fazer, aliás, inúmeras coisas que o evangelho manda você fazer, né, um servo verdadeiro, um servo que vai fazer. E aí o QG, ele foi não criado, né, mas conversado inicialmente. Verdade. Em dezembro, né, uma conversa totalmente oposta, totalmente oposto. Era um projeto que desnorteada, porque eu estava insatisfeito, né, com o que acontece, não na nossa geração, mas no nosso Brasil. Falar da nossa geração, né, dos 20 aos 30 anos é uma coisa, mas a gente fala de crianças sofrendo, né, por pedofilia, por ansiedade, depressão, crianças de 11 anos, muitas das vezes falando sobre suicídio, entende? Idosos, muitas das vezes que muitos deles, né, não têm conhecimento profundo da palavra, mas eles falam que a palavra liberta, que a palavra salva. E cadê essa geração que tem conhecimento e que leva isso para o meio externo? São poucos hoje que fazem o evangelismo na rua. é muito difícil. A promessa ser cumprida dentro de quatro paredes, não vou falar que é fácil, pelo contrário, é muito difícil. A responsabilidade da palavra de Deus é muito difícil. Você acha que eu estou aqui me tremendo todo por quê? Porque você levar não somente a palavra, mas você pregar sobre ela, é algo que treme a sua estrutura física. Não só você pregar, mas você viver ela, porque as pessoas elas já estão cansadas de alguém chegar para ela e falar, Jesus te ama, Jesus te quer, Jesus te salva, e por fora das quatro paredes a pessoa ela xinga, ela fala palavrão, ela faz coisa errada, ela tem um testemunho totalmente diferente. Aí as pessoas estão olhando, elas olham e falam assim, a igreja dele, ele é cristão, a igreja dele não passa nem longe. Exatamente. Nem longe. E aí que entra a parte do QG, né? Porque eu sou muito transparente, eu não consigo esconder, né? Ou meu rosto traduz tudo aquilo, toda aquela insatisfação a qual eu estou vivendo, ou as minhas palavras automaticamente, né? Elas representam aquilo que sou. E você também, né? O que a gente se conhece, né? Você sempre foi muito sincero, muito verdadeiro nas suas colocações. E a gente conversando abertamente isso, né? No WhatsApp. Eu falei, Beto, é necessário uma geração forte, uma geração que
que é mais dura, que por mais que seja perseguida, seja verdadeira, que venha para mudar esse cenário ao qual o Brasil está vivendo. O Brasil é berço do Evangelho e a gente não pode se corromper aos costumes dessa terra. A própria palavra diz, né? Sejais fortes. Sejais fortes. Então, vencer o mal é uma missão muito difícil quando você anda sozinho. Carregar com as forças do próprio braço é uma coisa, mas quando confiamos, né, que Deus está ali na frente, é igual a situação, né, da travessia, né, que Jesus fala, atravessamos para o outro lado. E ele foi dormir, aí houve tempestade e tudo mais, e os discípulos não entendem. Ah, quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Mal sabiam ele que estava no controle de tudo. É verdade. E esse projeto, ele é um projeto que veio do coração de Deus. Fomos ao monte. Fomos ao monte, a gente está tirando aí. Escuta essa lambada. Comunhão. Escuta essa lambada. Primeira vez no monte, louvores, muitos louvores, muitos louvores. Deus honrando ali nos louvores. Primeira vez que a gente toca violão junto, né? Deus honrando, do nada vem uma irmã. Do nada. Do nada. Eu falei, se vir pra mim, tá na carne. A gente já espera já na desconfiança, que é tanto falso profeta. Meu irmão, sou um Pedro da vida, Deus me perdoe. Eu não ando com uma faca não, ando com um punhal. Só que foi pro Beto. Eu não sabia que o Beto tinha feito faculdade, que tinha situação de saúde, toda aquela situação dele. A irmã cantou um hino e eu bati a nota. Encaixou. Fá, sol, dó, lá menor. E automaticamente ela cantando e lançou a palavra pro Beto. Aí Beto, eu recebo e tal. Aí a gente descendo um monte, ele falou, Deus está confirmando as coisas. Tudo que ela falou é referente à minha vida, à minha faculdade, os estudos e tal, a minha vida profissional. Eu falei, eita ferro. Negócio do QG. Deus, porque Deus ele trabalha com detalhes. O negócio do QG é Ele vai te entregar algo específico. Então a gente recebeu isso de uma forma como resposta de oração. Na verdade, a gente não fez externas ainda. Mas nesse período de busca foi o período que a gente buscou a confirmação de Deus. E Deus confirmou 100% completamente. Quantas vezes, né, a gente abria a Bíblia, né, em uma coisa aleatória. Eu sempre gostei disso, né. Abria a Bíblia aleatória, botava a cabeça sobre ela na rocha, ajoelhado, e buscava. A gente orava quando abria a Bíblia. Deixa eu falar. Um versículo. Ou era o id, ou era algo relacionado a Moisés contra o povo, né, a qual ele mandou o povo erguer uma bandeira, a qual a bandeira de Deus seria. Depois, falando sobre a aliança de Deus, né, lá no Velho Testamento. Presença, tudo confirmado. Então não tinha como. Era algo que a gente percebia. Até os louvores, né, a qual a gente puxava, eram louvores a qual era voltado dessa área. A gente puxava algo relacionado ao Pentecoste, saía do Pentecoste, ao avivamento. Do avivamento vinha para o ID. Era sempre relacionado. E esse foi um projeto que Deus colocou no nosso coração. Foi projeto dele mesmo, foi propósito, foi tudo confirmado. E ainda continuamos em oração, em comunhão, em busca, porque a gente precisa tá cheio e está com a nossa estrutura firme diante da presença do Senhor. Sim. Eu quero já agradecer aqui ao meu amigo Felipe Souza por estar mais uma vez aqui. Todas as vezes que eu mando mensagem, perturbo, ele dá o seu gente ali, larga tudo que ele tem para fazer, para poder nos ajudar. Está sempre nos ajudando, então, não só no projeto, mas na igreja, enfim, na obra, no louvor e palavra. Eu quero agradecer aqui, meu amigo, pela sua presença, por você estar deixando o seu conforto da sua casa e tá vindo aqui, tá nos honrando mais uma vez com a sua presença. Eu quero estar fazendo uma oração para a gente estar podendo finalizar. Quero pedir aqui ao Felipe para que dê os seus agradecimentos, para que a gente possa ter uma noite abençoada em nome de Jesus. Eu agradeço sempre o convite, né? Não tem como deixar um amigo, um irmão, os irmãos, né? Verdade. Que é complicado falar, né, do pastor Felipe, falar de você assim sem Pastor lembrar. Joel, o grande diretor dessa obra. Não
Pastor Joel é um conhecido de longa data aí. Pastor Joel grava, filma, dá bronca, Então não tem chama como, atenção, não tem como não se preocupa. não somar, né? Não tem como. Eu acho que É um grande paizão pra gente, Pastor Joel. Um grande abraço. Ele que tá ele que filma, ele é o 90% de mídia de tudo. Falar por falar, eu acho que o vento levaria todas as palavras, mas acho que esboçar, né, essa reação a qual a gente tem, né, de carinho, de empatia um pelo outro é algo único. E a própria palavra de Deus, a palavra diz, né, que é bom que os irmãos vivem em comunhão. Somos uma família, por mais que sejamos de ministérios diferentes, o nosso ID é o mesmo. É verdade. O QG não é só levantar a bandeira de um local, não, pelo contrário. O QG é as nações. O QG é, primeiramente, a nossa casa, da nossa casa, o nosso município, do nosso município, o nosso estado, o nosso país. E aí, meu irmão, se prepara. Verdade, que vai vir Então, muita alma ainda pra Jesus. Então eu quero agradecer, né, porque é a presença de Deus que despedaça o jugo e que nos leva a grandes lugares. E aqui está sendo um dos nossos primeiros lugares, né? Verdade. O Beto, né, que é um profeta de Deus aí, o pastor Felipe, o pastor Joel, o adorador Felipe, né? Não tem como. Então eu agradeço, desde já, quero profetizar, né? Eu acho que quando estamos pautados dentro da palavra, nós somos profetas dentro da nossa casa e dentro da casa dos nossos irmãos. Então eu profetizo que essa casa de oração seja não somente uma casa de oração, mas seja uma casa de tratamento. Amém. Uma casa de prosperidade, uma casa Glória de a Deus. famílias e uma casa de nações. Em nome de Jesus. E que sejamos, né, braços fortes para que a palavra de Deus seja cumprida nessa terra e que sejamos os vasos, né, que vamos levar essa palavra de verdade, a palavra verdadeira e fiel, e que seja aqui, já, começando na nossa casa, no nosso bairro, no nosso amado bairro. Amém. Então, amigos ouvintes, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção, pelo seu carinho. Estaremos aqui todos os sábados a partir das 19 horas com o programa O Céu é o Limite, da Web Rádio Evangelizando Nações. E breve teremos uma frequência FM, amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida e vamos orar nesse momento para estar finalizando. Amantíssimo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. A tua graça está conosco. Muito obrigado por estar encaminhando, Senhor, os trabalhos, os propósitos, os projetos da tua vontade, Senhor. Que façamos cada dia a sua vontade, não a nossa. Que estejamos, Senhor, todos os dias nos seus átrios, que mesmo independente do preço que for pago, mas sabendo, Senhor, que a promessa de viver contigo, de viver nos mais altos céus ao seu lado, Senhor, é a grande promessa que tem para nós. Agradecemos a Ti por tudo. Esteja com esses ouvintes que estão nesse momento, Pai, ouvindo a sua palavra, ouvindo, Senhor, as orações, que eles possam ser tocados por Ti. Acampa anjos ao redor e de redor desses familiares, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Entra, Senhor, com providência nessas vidas. Entra com o Teu toque do Teu Espírito Santo e derrama o Teu sangue sobre eles em nome de Jesus. Nós oramos e entregamos nossas vidas em Tuas mãos e bendizemos o Teu nome em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mais um programa agradecendo a vocês com tanto carinho. O Céu é o Limite, da Web Rádio Evangelizando Nações. Fazer uma pergunta. Dá pra fazer, tipo assim, você botar uma live no ar e colocar alguma coisa assim na tela junto com a live, tipo assim, Uma descrição. um número, tipo assim, por exemplo, o nome da igreja, essas paradas assim. Dá pra fazer? Tanto no título quanto no subtítulo. Não, digo no vídeo, na imagem. Dá. Dá? É simples, os caras fazem com o QR Code, com as paradas todas. Legal. Na verdade, a pergunta é, tu consegue fazer? Essa que é a pergunta. Tava alto pra caramba. Por quê? Tava alto pra caramba. Então, Depois reclama. 2,5 que ele Você subiu, veja. filhão. 2,5.
E aí, vai querer que Do quê? Não, um tom e meio. Não, 2 tons. Dois tá? tons, É, tá, 2 dois tons. tons abaixo. Acima. Sim. É acima. Gente, vamos subir. A pergunta que não quer calar. Vai querer que eu faça como sábado? Quer que eu puxar a rede? Não quer? Ah, sábado você vai estar lá, a gente lá Claro, na pô. saída. Ó, eu vou pregar. É sobre. Olha só, é sobre transformação. Era mais. É sobre transformação a pregação. Pastor da Vanessa, pastor. Tá ao vivo aqui, ó. Ô Jesus, meu Pai da Glória. É sobre transformação. Eu vou pregar sobre transformação de mente. Meu irmão, vai pegar fogo no lugar. A última vez que eu estive lá, não é pra me honrar não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas Deus desceu lá forte. Eu não queria falar não, mas eu tomo refri só por causa do Beto mesmo. Ah, só por causa de mim, chega lá na tua casa lá. Quem é você que serviu foi refri com bolo, não vem com isso não. Pô, a gente podia marcar um churrasco na casa, né? Vamos pôr um churrasquinho. Na piscina Faz lá, isso fazer aqui, ó. É, igual a gente tava querendo marcar uma resenha. Eu posso fazer igual eu fiz já em outros lugares, hambúrguer artesanal. Vamos fazer lá em casa, pô. Faço hambúrguer artesanal. Ah, mas pra fazer bonito, tem que comprar uma quantidade legalzinha de carne, pô. Só a gente fazer, cada um dá 20, dá 15, 20. É, pô. Não, pastor. Passa uma noite lá. O lá no hino chave. Faz, mas não me chama não, eu tô viajando. Aí, tá vendo? Por quê? Tô viajando, Você pô. vai viajar sábado? Vou. Não, vou viajar sábado à noite. Então, a gente vê onde é que o pastor foi viajar. Que dia que o pastor vai viajar? Só quando tá chovendo. Aí quando já tá chovendo, dá pra gente tomar banho, dá pra gente ficar lá fora. Tô querendo botar um chuveirão lá fora. Assim, lá em casa, a casa dos fundos, na frente é um quintalzão, entendeu? Eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito. Bebel pra mim faz sonido menor. Caraca, ela tá um... Bebel? Aí ela pô, ela é quase Mas a a... Alan cantava também faz sonido menor. A Alan também cantava faz sonido menor. Também é tenorzaço ele, pô. Não, eu acho que ele é quase... Ele é tenor, pô. Ele é quase- Ele mais aguda. Eu acho que ele é quase contralto. Não. Contralto é feminino. Masculino é baixo, barítono e tenor. Tenor é mais Não, mas eu aguda. acho que ele é quase contralto pela voz dele. A voz dele é muito boa, É cara. muito feminina. Muito fina a voz dele. Ih, rapaz, você tá com ela. Puxava lá em Eu cima. disse. Tá aqui ao vivo. Eu Isso aqui, gente, ó, é no bastidores, aquilo aí, que vou você não falar. consegue ver lá tô fora. tentando fazer ele aqui, mas... Parece que Você tá tá com... lá em Santa Luzia. Parece que tá com medo de mim. Estamos aqui na Rádio Evangelizando Nações, ó. Resenha pós-programa. Vamos marcar uma resenha na casa, pô. Você é meu... Bom, pô, você tem que marcar. Tá muito tempo mal, cara. A gente ia marcar esse mês, lembra? Quando é aniversário meu, ele bebeu tudo junto. O meu é Vamos sexta-feira. marcar. Vamos marcar. É amanhã, na É, verdade. isso é amanhã, pô. É, deve ser amanhã. Aí, 15 aninhos. 28. Você é de 94 ou 95? Deve ser. Aí eu vou fazer 29. Pastor Joel, vai fazer 32. Aqui, 32, 42, pô. Fica errando aí. Lugar de receber vitória. Ai! Nesse lugar. Eu tô com um problema pra dormir muito sério, né? Que eu ajoelho pra orar, né? Eu não